Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero nesta terça-feira entregar para você um breve estudo que eu já ministrei na classe de novos casais. O objetivo foi apresentar um texto da palavra, na verdade é o livro de Neemias, como um case de sucesso. Um case onde havia uma situação muito difícil, Jerusalém destruída por Babilônia, as portas queimadas, uma situação realmente muito difícil para o povo. E encontra Neemias, o copeiro do rei, vivendo no palácio, diante de um povo ao qual tinha vencido a sua nação, e diante de um fato, ele pôde agir de uma forma da restauração, não somente das portas, mas da cidade de Jerusalém, e consequentemente o próprio culto ao Senhor. Então eu quero apresentar para você esse breve estudo, pedindo que você observe uma estratégia para nós realizarmos, não somente sonharmos, para nós partirmos de um sonho para a efetiva realização. Então espero que você aproveite, que você assimile e que você possa utilizar no seu dia a dia, ok? Tá bom? Primeiramente, meus irmãos, é interessante nós considerarmos que tudo começa por um sentimento sincero de coração. Quando nós temos algo em nossa vida, um sentimento sincero, algo que é justo, algo que edifica, algo que será bom, é algo que nós devemos pensar ao nós termos um plano. E aqui eu começo lendo um texto em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Equisieu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, como alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, meus irmãos, nós podemos ver no coração de Neemias a tristeza pela situação que encontrava-se Jerusalém após ter sido destruída e queimada pelos babilônios. E ouvindo notícias tristes, ele se lamentou, jejuou e orou a Deus. Ele não somente lamentou chorando, mas ele procurou saber a vontade de Deus com jejum. Procurou estar diante de Deus, buscando as coisas espirituais e deixando um pouco de lado as necessidades materiais para buscar orando ao Senhor. Então, inicialmente, eis a estratégia de Neemias. Se entristeceu, jejuou, santificou a sua vida e buscou a Deus em oração. Mas também, irmãos, algo importante que nós devemos compreender é que uma vida de bom testemunho abre portas e oportunidade. Neemias era o copeiro, ou seja, era aquela pessoa que estava constantemente na presença do rei, e todo alimento e toda bebida que era servida ao rei antes passava por Neemias, para que ele pudesse provar, ver se não tinha algum risco
ou estar estragada, ou mesmo um envenenamento, que era muito normal na disputa de poder naquela época. Então Neemias ele tinha contato com o rei constantemente, já que ele era seu copeiro. E olha o que diz Neemias capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. É interessante, um copeiro, um escravo vindo de uma nação subjugada. E o texto observa que Neemias ele estava feliz, alegre, mas nessa situação, quando ele não podia esconder a tristeza dele, foi notório para o rei Artaxerxes verificar o que tinha acontecido com Neemias. E para um rei perguntar para o seu copeiro o que estava acontecendo. É que Neemias dava um bom testemunho. Neemias era um judeu sincero, servia ao rei de uma forma especial. Isso abre portas e grandes oportunidades. Vamos continuar com o texto? E é interessante, do verso 7 ao verso 8, olha o que diz. No mês... A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar carta do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Que coisa maravilhosa! Mas você vê que interessante, meu irmão, minha irmã, que Neemias, quando o rei perguntou o que ele poderia fazer, Neemias já tinha tudo isso aqui na cabeça. Ele sabia que para chegar até Jerusalém, ele precisaria de um salvo-conduto, para que ele pudesse transitar na estrada que levaria até Judá, até a cidade de Jerusalém. Também ele tinha em mente que não podia simplesmente chegar lá de mãos abanando. Eu precisaria de algo, de uma declaração do rei, autorizando a minha permanência, o objetivo pelo qual estava lá. Também Neemias, ele meditou que precisava de madeira. Se ele quisesse realmente construir as portas, ele precisava de muita madeira. E ele pediu, manda uma carta para Asaf, para que pudesse, ele cuidava da floresta do rei, para que pudesse ceder a madeira para a construção, ou melhor, para a restauração das portas de Jerusalém. Veja que interessante, meus irmãos. Primeiro começa com um coração sincero, um sentimento justo, verdadeiro, bom, honesto e que edifica. Segundo, o bom testemunho dele abriu portas para que o rei Artaxerxes pudesse dar o salvo-conduto, para que ele pudesse ir em segurança e ele pudesse ter os recursos naturais para que pudesse pôr adiante o seu plano. Terceiro, irmãos, é importante que quando nós temos um plano, quando nós temos algo que desejamos realizar, que desejamos fazer, e nós colocamos diante de Deus, nós também não podemos ser ingênuos.
teremos obstáculos. Teremos, irmãos, oposição. É interessante que quando nós temos algo em nossa mente, está diante de Deus, irmãos, nós não podemos ser tão ingênuos assim, achando que todas as pessoas, todo mundo que nós compartilhamos vão pensar como nós. Nós poderemos ter sabotadores dos nossos sonhos, sabotadores das nossas ideias, sabotadores da nossa energia. E aqui, no caso de Neemias, não foi diferente. Olha o que o texto diz em Neemias capítulo 2, verso 10. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Esses aqui, mais um árabe, meus irmãos, eles não queriam que os israelitas se reorganizassem. Eles não queriam que a nação de Israel fosse reerguida e restaurada. É interessante, meus irmãos. Nós devemos ter consciência. Quando nós temos um sonho, quando nós temos um alvo na nossa vida, e esse alvo ele é colocado diante de Deus, e a gente vê que Deus começa a abrir as portas, abrir o entendimento, dar as condições, os recursos para que aquilo aconteça, nós devemos tomar muita atenção, porque nós teremos oposição. E aí, meus irmãos, o interessante é que esses opositores, eles tinham as estratégias dele. Eles tinham as estratégias dele. E interessante, meus irmãos, primeiro deles, olha o capítulo 2, verso 10 e verso 19. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial, ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Verso 19. Quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando para vocês? Meus irmãos, no capítulo 4, no verso 1 ao 3, olha o que diz o texto. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que não vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba para que esse muro de pedras desabe. Meus irmãos, às vezes nós encontramos nos nossos relacionamentos pessoas que não têm o mesmo sentimento que nós. Não tem o mesmo foco que você está tendo. E muitas vezes, sem pensar ou sem imaginar, eles estão tentando sabotar os nossos sonhos. Quem não tem um sonho de ter a sua casa própria, de sonhar com uma boa casa, uma vida digna? Quem não tem um plano de fazer uma faculdade, uma pós-graduação? Quem não tem sonho de chegar até um posto numa corporação, numa empresa? Mas aí chega os sabotadores: imagina, como você vai conseguir isso? Você está sonhando muito, você é um sonhador, você não vai conseguir isso não, né? Então, procurando não zombar dos seus sonhos, não permita que ninguém zombe do seu sonho. Sanbalate, Tobias, Gesem, eles queriam confusão. Eles queriam tirar o foco da liderança de Neemias. Ele buscava alternativas para impedir que a conclusão dos muros se realizasse. Por isso, mesmo que haja oposição, mesmo que haja os sentimentos, não ligue. Ele zombava. Outra estratégia deles foi causar confusão.
Sanbalate sempre arrumava, e assim ele começava a criar confusão entre as famílias. Então, irmãos, eles planejavam atacar Jerusalém e causar confusão entre as famílias que lá estavam e que foram organizadas por Neemias para racionalmente poder reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Também eles buscavam tirar a liderança do seu foco. Eles começavam, irmãos, a poder tentar desconstruir a liderança de Neemias. No capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, você pode encontrar o texto. Então essas são essas estratégias que os opositores praticavam contra Neemias. E nós podemos também, irmãos, infelizmente, nem todos amam a Deus, nem todos temem a Deus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem amigas, mas no fundo tem inveja, tem ciúmes. Devemos tomar muito cuidado. Mas agora a pergunta é, como é que nós podemos vencer? Como vencer esses obstáculos? E poder realmente chegar ao nosso foco, que é realizar o nosso plano, nossos sonhos. E é interessante mesmo que no capítulo 3 mostra Neemias, quando ele chega lá em Jerusalém, e primeiramente ele olha o estado, não somente o que seu irmão havia dito, mas a realidade dos fatos. E ele observa tudo que realmente precisaria ser feito. Mas também ele verifica quais as famílias que lá estão. E depois de tudo isso, ele reúne os líderes de cada família, expõe aquilo que Deus havia dito para ele, que Deus estaria aprovando a reconstrução dos muros para uma futura restauração de Jerusalém, do culto ao Senhor e de Israel, ou melhor, de Judá. Então, irmãos, o primeiro aspecto que nós entendemos é que todos devem estar envolvidos na realização do projeto. Neemias tinha o sonho. Neemias orou ao Senhor. O Senhor obteu para ele, deu os recursos para ele conseguir realizar. Mas ele não poderia fazer sozinho. Ele deveria obter mais pessoas para reorganizar. Organizar recursos naturais, recursos materiais, recursos humanos, organizá-los para proteger contra a oposição, mas sem parar o trabalho. Então, irmãos, há algo importante para nós ali atentarmos com relação a isso. Todos devem estar envolvidos na realização de um projeto. Se você tem um projeto com a família, você deve compartilhar com todos os membros da família. Se você está noivo, noiva e deseja algo, você deve compartilhar com seu noivo para que juntos possam caminhar esse processo. Então isso é importante. Se você é solteiro, você deve compartilhar com seus pais, porque eles têm ascensão sobre você. Compartilhar os seus sonhos, para que eles possam entender e possam ajudá-lo a concretizá-lo. Então é importante, meus irmãos, que todos devem estar envolvidos na realização do projeto. Também, irmãos, há necessidade de planejamento, inteligência para racionalizar a mão de obra, recursos e tempo. Não adianta simplesmente querer fazer, querer realizar. Tem que haver planejamento, planejar o início, como terminar, de que forma chegar até lá, quais os recursos naturais, quais os recursos materiais, quais os recursos financeiros que você tem, quanto de tempo que você vai precisar para poder concretizar o seu objetivo. Então, irmãos, Neemias fez isso. Ele fez uma estratégia de que ao mesmo tempo as famílias trabalhassem enquanto outras estivessem fazendo a segurança do local, para que nada parasse diante da oposição. Outra questão importante é que a motivação e a ação são fundamentais. Eu não sei qual deve ser o seu plano.
Eu não sei qual o seu sonho. Eu não sei qual o objetivo pelo qual você vai estabelecer. Mas não pode haver falta de motivação. E a motivação não é algo que vem impulsionado pelos outros. Motivação não é algo que vem impulsionado de ações externas ou de outras pessoas. Motivação é algo que tem que vir de você mesmo. Um motivo pelo qual gera em você uma ação. Então Neemias, ele estava motivado. Ele não descansou enquanto não pôde concluir. E agir. Não é simplesmente ter planejamento, ter os recursos, organizá-los, mas também deitar na rede e ficar esperando acontecer. Não, a motivação tem que gerar atitude, tem que gerar trabalho, tem que gerar energia, tem que gerar coordenação, tem que gerar ação, trabalho, efetivação. Sem isso não há como realizar o trabalho. E o último, estejam sempre unidos. Entre o início de um planejamento e a realização, vai haver etapas que pode ser que as coisas não vão muito bem. Mas uma das coisas fundamentais é a equipe, ou todos estarem unidos, independente do processo e da etapa. Todos devem estar coesos. Meus irmãos, Neemias, ele teve muita oposição. E esses 3 opositores, esses 3 sabotadores, eles quiseram fazer com que Neemias parasse, saísse o foco da liderança, desse ouvidos a ele. Mas Neemias não fez isso. Neemias, ele continua o trabalho. E por 3 vezes, Neemias foi chamado por Sanbalate, por Tobias, por Gesem. Queremos conversar com vocês. Queremos conversar com você, Neemias. Me encontre ali naquele local. E Neemias dizia: não tenho tempo. Estou diante de uma grande obra. Não posso parar para conversar. Em outro, marcaram uma reunião com o objetivo de atacar o Neemias e a liderança. Neemias falou: não posso atendê-los. Estou diante de uma grande obra e não vou parar. Não tenho tempo para ser desperdiçados. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, jovem, adolescente que está ouvindo este breve estudo aqui, se você tem um sonho, não tire o foco do seu sonho. Se você tem algo que precisa realizar e que vai marcar a tua vida, não se perca diluindo as suas energias. Se alguém quer ser um grande advogado, vai precisar estudar, vai precisar ler muito, vai precisar se aprofundar nos processos judiciais, em tudo que está envolvido. Se você quer um dia quer ser um juiz, uma juíza, e olha que nós estamos precisando nesse país de bons juízes, você deve se esforçar, você deve se esmerar, você deve estar acima da média. Muitos chegarão para você: vamos numa balada, vamos curtir isso, vamos viajar. Não, continue seu foco. Se você está querendo construir a sua casa, ter a sua casa própria, você vai precisar se esforçar, vai precisar trabalhar, vai precisar economizar. Ah, mas vamos gastar ali um pouquinho, vamos viajar um pouquinho, nós estamos cansados, vamos viajar ali até Fortaleza, que é uma cidade lá, vamos lá, não vai fazer falta não. Não, fique no teu foco, continue firme. Meus irmãos, nós precisamos ser lembrados não como sonhadores,
Todos nós sonhamos, todos nós desejamos, mas nada cairá do céu. Se nós temos um sonho, se você tem um plano, e esse plano é bom, ele é digno, ele é honesto, vai louvar a Deus, vai edificar sua vida, vai fortalecer a vida, sua vida e de sua família, então merece. Planeje os recursos materiais, os recursos humanos, ou você, ou da equipe, ou da família. Planeje quando iniciar e quando terminar. Busque ao Senhor, Ele vai abrir as portas dando as condições, mas você vai ter que trabalhar. Há momentos, irmãos, há planos que a gente tem que não podemos compartilhar com todo mundo, não. E aqui eu quero, em nome do Senhor Jesus, um dos nossos casais um dia me procurou e falou: pastor, aquele estudo que o Senhor nos deu nos ajudou muito, muito, a nós conseguirmos o nosso sonho, realizarmos o nosso sonho. E uma das coisas que eu fiz, eu não compartilhei com todo mundo, não. O Senhor nos ensinou que muitas vezes a gente compartilha muito, e muitos sabotadores dos nossos sonhos vêm com palavras desamoradoras, com zombarias, com situações para tirar o nosso ânimo, tirar a nossa energia, tirar o nosso foco. Por isso, tem planejamento que é de vocês, é da família, é seu pessoal. Fique com você e com Deus. Deus sabe que aquilo que você está trabalhando, o fruto do trabalho de vocês. Meus irmãos, nós precisamos ser realizadores. Todos nós precisamos, irmãos, realizar. É o fruto do nosso trabalho. Então, se você é adolescente que está começando a sua atividade profissional agora, pense sobre isso, medite sobre o livro de Neemias, as estratégias que Deus dá para você continuar a sua caminhada, iniciar a sua jornada do trabalho bem. Todos nós temos sonhos, como igreja também nós temos os nossos sonhos, mas precisamos trabalhar, precisamos realizar. E quando isso acontece, que coisa boa! Que coisa boa quando o nosso sonho se torna realidade. E aqui, meus irmãos, no capítulo 7 do livro de Neemias, Neemias descreve cada família que pôde participar da reconstrução. Ele relaciona todas as famílias que trabalharam para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir a cidade. Que coisa boa ter o número da família registrado ali. Eles somente não sonharam, eles realizaram, trabalharam dia e noite para que aquilo pudesse acontecer. E olha o que diz o texto, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. E ali, meus irmãos, no verso 5 diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Meus irmãos, fizeram festa, celebraram, se alegraram. Meus irmãos, como é bom poder, depois de um período de muito trabalho, de planejamento, de execução, poder que o trabalho foi realizado, prosperou,
o sonho aconteceu. No verso 8 e 5 a 6 e 10 diz, e Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eles leram o livro da lei, eles leram as escrituras, eles puderam entender por que eles tinham caído, por que tinham sido deportados, mas agora o Senhor estava restaurando, não somente as portas, mas também restaurando o culto ao Senhor, restaurando o início da restauração de Judá. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que nós possamos compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu não quero ser conhecido somente como sonhador. Eu quero ser lembrado como alguém que realizou. Eu não quero ser lembrado como pessoas que só têm excelentes ideias, mas não as colocam em prática. Meu irmão, Deus pode fazer coisas infinitas, maravilhosas, através do poder dele que opera em nós. Por isso eu quero deixar com você esta palavra, esta estratégia, para que você seja um conquistador, para que você viva esta vida, não somente sonhando, não somente planejando, mas também seja um realizador. Eu espero ter abençoado a sua vida. É um estudo muito breve, que demandaria mais tempo, mas eu quero deixar com você. Se você puder rever alguns tópicos e puder anotar, planeje, sonhe, busque a Deus, santifique a sua vida. Ele aprovando, Ele vai abrir as portas. Ele vai dar recursos materiais. Ele vai dar recursos humanos, que é você e talvez a sua equipe, a sua família, ou você e sua esposa, você e seus filhos, você ou sua noiva, não sei, mas Ele vai dar o material humano. Você vai precisar de sabedoria para planejar, para lutar e vencer os opositores, os sabotadores dos nossos sonhos. Mas você vai ter que trabalhar duro, com muita sabedoria, com muito entendimento, sabendo que o Senhor está contigo. E quando Deus conceder a tua vitória, celebre, celebre, celebre com muita alegria, louvando e agradecendo a Deus, porque Ele deseja que seus filhos sejam abençoados. Espero poder ter abençoado a sua vida com esse estudo. Que Deus te abençoe. E se eu puder te ajudar em alguma situação, pode falar comigo pelo WhatsApp. Se eu puder ajudar, eu farei com a máxima alegria. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.